São quase 57 anos de carreira, canções, peças, novelas, gargalhadas, lágrimas, tropeções, dores sem fim e palmas, muitas palmas. É assim a vida cheia da minha convidada de hoje para 30 minutos de cavaqueira. O bilhete de identidade diz que tem 76 anos e identifica como Simone de Macedo e Oliveira. Para nós e para o mundo, chama-se Simone e canta cantigas. Simone de Oliveira, ainda bem que veio, ou ainda bem que vieste. Ainda bem que vieste, muito obrigado. Obrigado. A Simone é talvez a vedeta mais entrevistada em Portugal e, portanto, eu não tenho a validade de esperar nada mais do que um enorme prazer de a ter aqui. Muito obrigada. Um enorme prazer para os nossos espectadores, lá em casa, primeiro que tudo. Obrigado e um enorme prazer para mim, que sou um admirador, confesso, seu, assumidamente várias vezes em vários fóruns, e, portanto, tê-la aqui neste momento, nesta oportunidade que a RTP me deu, é um enorme privilégio para mim. Está dito e pronto, já sei. Agora faço uma coisa, não me chamo vedeta, está bem? Eu chamo-me Simone e canto cantigas. E já disse. Não, pois, eu já disse, não. Gosto nada da palavra vedeta. Mas porquê? Não há uma carga... Não gosto. Porque há uma carga pejorativa que não faz... Não. Eu acho que quem nos pode chamar alguma coisa, o que quer que seja, é o público, e não nós a nós próprios. Se o público entender que faz de uma pessoa, de um ator, de um cantor, de um bailarino, um ícone, é o público que faz. Não tem que ser a própria pessoa a dizer, eu sou... Mas fui eu que disse. Eu sei. Eu sou o público. Está bem. Mas há muita gente agora que gosta. Eu sou atriz. Dá imensa vontade. Pedaços de Mim foi o seu mais recente trabalho, o seu último trabalho. Exatamente. De 2013. Exatamente. Ao longo destes 57 anos de carreira, atreve-se a achar que há algum pedaço de si que os portugueses não conhecem? Há muitos. Há muitos. Todos nós temos os nossos jardins secretos, não é? E possivelmente nem eu própria me conheço tão bem como eu gostava de me conhecer. Penso que há uma parte de mim que eu conheço muito bem. Mas nós temos sempre facetas que podem aparecer num momento que nem nós próprios sabemos que elas podem aparecer. Mas eu conheço-me suficientemente bem. Mas ao longo da sua vida surpreendeu-se muitas vezes consigo própria? Não. As coisas que eu fiz... Porque a sua vida foi cheia de piruetas. Cara, piruetas, saltos, piruetas... Não. Trampolins mortais. Sim, não surpreendem muito porque as coisas têm... As coisas vêm em ondas e em vagas, não é? Claro que houve vagas que vieram para cima de mim e eu não estava à espera delas. Ainda não consigo, quer dizer, atravessar os corpos opacos, não é? Posso pressentir as coisas. E sou uma pessoa com uma percepção muito grande das coisas. Mas houve coisas que me apanharam de surpresa, sobretudo o aspecto das minhas doenças apanharam-me de surpresa. Não? Apanharam-me de surpresa, mas com os meus dois pés atrás. Porque eu acho que se consegui ultrapassar isso, porque alguém me avisou lá para trás, eu sou muito... Eu tenho um lado esotérico muito grande. Acredito perfeitamente que há qualquer coisa que nos... As energias boas e más têm uma grande influência. Há um alinhamento. Tem de haver. Porque é que não se gosta de uma pessoa, entra-se num sítio e se detesta aquela pessoa sem nunca ter falado, e como é que se gosta, sem também saber porquê. Por isso é que às vezes os casamentos dão mal. É que às vezes, ai meu Deus, gosto tanto, meio de meses depois. Afinal, não era bem aquilo, percebe o que é? Não, acho que me conheço um bocadinho. E quando não me conheço, faço de conta que me conheço. Eu gosto de brincar ao faz de conta. É uma coisa que faz bem, é isso que... Faço. Isso sei que faço bastante bem. O tempo dá um certo recolhimento, o tempo permite olharmos como se estivéssemos numa varanda e olhássemos à volta, uma visão 360 graus, panorâmica. Apesar da sua modéstia, tem noção da importância que tem para uma quantidade de gerações. Aí está uma das coisas que muitas vezes me escapa, sinceramente, e digo isto sem nenhum tipo de vaidade. Sou capaz de perceber nas pessoas que têm 30, 40, 50, mas em gente que tem 16, 17, 18, mesmo 12, e eu já disse isto muitas vezes, há uma amiga minha que tem 12 anos e que desse LP, ela tem o CD, a canção que ela escolheu foi a de Madureira. Foi assim. Que não é normal, sendo o texto como é, tirar-se-á as ilações que se quiser, mas era mais outra coisa. Até podia ser um disco que ela não gostasse de ouvir, com 12 anos, não é? Quer dizer,
É um disco... Sim, com 12 anos não se teve tempo para não, ouvi-la. Nem com 12, nem com 14, nem com 15. As pessoas acham que com 15 anos sabem tudo. Não sabem nada, quer dizer, nós não sabemos nada. Nem aos 19. Nem aos 70. Nem aos 19, quando a Simone casou. Sim, não sabia nada. Mas já lá vamos. Não soubesse. Tinha dado. Tinha. Não, mas dei. Deu naquela um altura, tempo mas mais tarde, depois, sim. Dei um tempinho mais tarde, mas pouco, muito já pouco. Já lá vamos. Muito pouco. Mas de facto é transgeracional. Dos 40 para cima é natural. Sim, eu tenho 40 anos, pois, portanto eu sei. cresci a ouvi-la e a admirá-la. E portanto é natural que daí para cima as pessoas a conheçam, mas de facto daí para baixo, há uma nova geração. Há uma nova geração surpreendente. que me tem acompanhado e eu acredito que não é tanto porque eu cantei ou não tanto porque eu representei, mas muito mais talvez pelas minhas posturas. Quando eu falo, quando eu digo, eu sou uma apologista da verdade, eu sou uma apologista de fazer críticas, às vezes contundentes, eu não me escondo atrás de nenhum grupo, de nenhuma muralha, de nenhuma nuvem, eu não me escondo. Ou gosto ou não gosto. Às vezes é preciso ter jogo de cintura, evidentemente com esta idade eu tenho jogo de cintura suficiente para não me dizer agora aqui, olha, não gosto disto, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Não. Evidentemente que tenho. E sou capaz de dizer, até, às vezes com uma certa ironia, tenho um bocadinho de medo, como eu costumo dizer, que a minha rua qualquer dia seja um chinês. Ora, como eu vivo num largo, ainda a rua me virá a Prata ou a Pires, e para onde é que eu vou morar? Pronto. Aqui tem uma ironia. Aí está uma ironia mas com uma elegância. crítica, Pronto. Agora, tenho uma certa serenidade. E há outra coisa que eu costumo dizer. Há que aprender a viver sem palmas. Há pessoas que... Mas esse processo é difícil, não é? Sobretudo para quem viveu com elas durante muitos anos. Por isso mesmo. E houve uma pessoa que sofreu muito com isso, foi a Amália. Porque Os últimos anos da sua vida foram... Sofreu. Foi uma pessoa que sofreu, era uma pessoa solitária e foi muito difícil. Muito difícil. Eu conhecia relativamente bem, não quero dizer que foi bem, mas privei muito com ela, em casa dela, ali naquela rua, naquela casa que hoje é museu. Estive muitas vezes naquelas salas. Portanto, era uma pessoa que tinha uma necessidade absoluta de ter uma corte à volta dela. Até às 5, até às 6 da manhã. E eu, que a vi várias vezes sozinha, tenho 2 sinónimos de solidão. A Amália e o Zé Carzari. Já vamos lá do José Carlos Ari, da importância que ele teve para si e para a música, eu sei. Como é que preparou essa solidão? Ou seja, como é que preparou essa importância desse momento em que as palmas cessam? Se você a se Simone lembrar já assumiu que é uma mulher que gosta dos seus momentos de solidão. Gosto relativamente. Essa ideia de que eu gosto dos meus momentos de solidão também também é um mito urbano. É um mito urbano, pelo amor de Deus, quer dizer. Que não é como a canção do Gilberto Bécaud. La solitude não existe, pá, não é? A solidão existe, é preciso saber colmatar essa solidão. E eu tenho a sorte de ter amigos, a sorte de ter uma família, ter netos, que é uma coisa espantosa, dos meus netos terem visto cantar os 4, e o mais novo tem 12 anos, de ter vários pontos de apoio, embora viva sozinha na minha casa há 19 anos. Portanto, eu tive que aprender aí também a gerir as palmas. Mas uma casa cheia de memórias. Mas as memórias às vezes são difíceis de carregar, meu querido, desculpe lá. Essa história das memórias, eu reconheço que bom que é ter memórias e que bom que é ter memória para ter memórias. Agora, nem sempre isso é fácil de gerir. Se há dias em que nós encaramos essa memória ou uma fotografia que nos lembra qualquer coisa, eu não sou muito de chorar, olhar para as fotografias de mim, por exemplo, de mim próprio. Outro dia estive no... Comprei um iPad, tão nova que eu sou, tenho um iPad. Mas, que modernice. Que modernice. Um dia destes ainda tenho contra fumar. Mas dei por mim a ver coisas minhas de há 30 anos, de há 40, e não chorei nem nada. Achava realmente que aquela mulher era bonita. Eu realmente estava sentada a pensar, perdiacho, que a mulher estava bem vestida, para dizer, deixa ver se eu... E lembro-me muito bem das situações pelos vestidos e pelos anéis. Eu tenho uma memória bastante este vestido boa. era de 1969. Sim. Este era da década de 80, isto foi num espetáculo assim, sei perfeitamente. Não, agora, de repente, eu gosto muito de estar sozinha. Eu não sei se acredito nisso plenamente quando as pessoas dizem eu gosto muito de estar sozinha. Gosta-se pontualmente, uma semana, 15 dias. Agora, em continuidade, a solidão não é realmente uma companhia muito agradável. Claro que eu tenho a música, claro que tenho os amigos. Claro que tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é de bordar, porque o bordar é uma espécie de terapia. Percebe o que é? É uma espécie de terapia. Mas que eu gostava muito mais de estar acompanhada. Isso gostava.
É curioso há bocadinho ter falado da Amália e de ter falado há bocadinho quando eu disse que a Simone era uma vedeta portuguesa. E eu sabia que a Simone não gostava de ter uma vedeta. Depois da morte da Amália, um seu grande admirador e nosso amigo comum, José Carlos Malato, definiu-a da forma que eu acho mais ternurenta e a definição que eu acho mais certeira de si, que é: a Simone é a nossa diva, a nossa única diva tocável. Que eu acho que é uma definição lindíssima, ternurenta e que diz muito dessa relação. Eu tenho um bom relacionamento, quer com músicos, quer com as pessoas que trabalham no estúdio. Sempre tive, não é de agora. Como tinha com os carpinteiros de teatro, eu fiz um teatro de revista, trabalhei em todos os teatros do Parque Mayer, tive o melhor relacionamento com todas as hipotéticas bailarinas naquela altura. Eram algumas bailarinazinhas, mas não aquelas bailarinas com que nós sonhávamos. E tive sempre muito bom trato, porque sempre me foi muito fácil, talvez por uma questão de educação, dizer muito obrigada, se faz favor, com licença, desculpe se incomodo, é meu. Não é para fazer charme, não foi um boneco que eu arranjei, porque era assim, o meu pai entrava e eu e a minha irmã levantávamos. Até que ele dizia: meninas, sentem-se lá. Mas não era para sermos boazinhas, era assim, era naturalmente assim. Mas os meus netos são assim. Há lugares em casa, há um lugar para mim, há um lugar para o meu filho, há um lugar para a minha filha, há um lugar para os rapazes por idades. Há um lugar para, no fim do jantar, não, pai, nós vamos levar a louça. Mas naturalmente, acontece desde lá para trás. E eu acho que é normal que seja assim. O anormal é que não seja. O anormal é eu ver as garotas... Mas é essa proximidade, é essa forma desabrida com que se fala, com que a Simone fala das coisas, que faz com que seja essa diva tocável, não é? Que não está distante. Não estou nada. Então eu vou às compras e as pessoas dizem as coisas mais engraçadas e eu às vezes até paro. Até digo: olá, está boa. Ai, Jesus querido, será que eu conheço? Depois ponho-me a pensar. Naturalmente é daquelas pessoas que eu devia cumprimentar porque conheço. Depois percebo que as pessoas conhecem porque me veem com muita frequência ainda, infelizmente, e muito obrigada por se lembrarem de mim, qualquer canal de televisão, e portanto eu entro em casa delas, é natural. Eu às vezes é que me assusto. Olha, ontem o Camané, estava eu a fazer compras. Olá, Simone! Era o Camané. Estávamos os dois a fazer compras. Não sei se ele estava a comprar alfaces, se eu estava a comprar gorjetes, que é uma coisa que eu gosto porque não ponho batatas na sopa, ponho gorjete. Faz bem. Faz bem. Às vezes, mas ponho. Portanto, quer dizer, não, mas esconder o quê? Por exemplo, eu vou fazer as minhas compras. Há uma coisa que eu faço. Eu normalmente arranjo-me. Não sou capaz de ir de cara lavada. Não, repare uma coisa. Eu, com esta máscara maravilhosa que eu tenho de rugas, quer dizer, era um susto. Eu tento aliviar isso um bocadinho. Isso não sou capaz de fazer, mas isso sai à minha mãe. A minha mãe não saía de maneira nenhuma sem as suas unhas pintadas, sem a sua cara arranjada. Não valia a pena. A gente dizia: mãe, naquela meia hora de pausa, a gente usava a meia hora antes. Porque a gente já sabia que ia levar mais meia hora. Pronto, vem de nós, da família toda, da minha avó. A minha avó entrava, a minha avó Janida, tudo de pé, silence à la table. Porque ela era belga, por isso que eu me chamo Simone. O seu pai também era belga. E o meu pai também. O silence à la table, e ficava todo o silence à la table. Mas ninguém se atrevia a ficar nem mal disposto, nem zangado, nem aquelas caras começadas: agora não vou, agora não faço. Pois eu detesto birras nas crianças. Nenhum dos meus netos teve birras, não teve tempo para ter birras. Os meus filhos não tiveram, não aceito birras nas crianças. Estão com um estaladão logo, quer dizer... Não é bem um estaladão, mas eu acho que uma palmada no rádio... Nunca fez mal a ninguém. É pedagógico, parece que é politicamente incorreto agora. Hoje é, mas uma palmada no rabiosco do miúdo de 5 ou 6 anos, para ele não fazer uma birra, alguma vez é faltar ao respeito? Eu acho que não. Eu também acho que não. Provavelmente haverá pedagogos Não, naturalmente ficam muito ofendidos comigo por eu estar a dizer isso. Dirão que sim, mas também foi uma coisa com que a Simone nunca se preocupou muito. Sempre disse tudo aquilo que... Não me preocupei. Já me preocupei. Sim. Sinceramente, já me preocupei. Já sofri, já li coisas que... Mas a sua vida sempre foi vivida prego ao fundo, sempre foi vivida como Às vezes andei um bocadinho a correr para ruas escusas, para ninguém me ver. Mas isso, meu querido, e peço desculpa, não há nenhum de nós que não tenha feito. Nenhum. Os mais novos. Sobretudo os mais velhos, tudo gente da minha idade, todos nós andámos a correr pelas esquinas da vida.
Uns encontraram, outros houve desencontros, mas todos nós tivemos as nossas rapaziadas, digamos assim. Uns mais do que outros, com certeza, por feitio, ou até por educação. Eu sempre, é engraçado, um dos meus netos pinta muito bem, aliás, tem a minha filha também pinta bem, e um dia ele quis oferecer-me um quadro, o mais velho, pintado por ele, e perguntou à mãe, que é a minha filha: "Oh mãe, eu queria dar um quadro à avó, o que é que a mãe acha?" "A tua avó é a liberdade." De dizer, de fazer, Sim, sim. de pensar. Eu nasci livre por dentro. Eu nasci livre por dentro. Embora tivéssemos passado todas as ditaduras todas, a mulher que eu sou, eu acho que nasci livre. Naturalmente foi mal. Houve umas alturas em que foi muito mal. Foi muito mal, mas eu nasci livre. Mas sempre foi uma mulher de pressa, de viver com pressa, de viver... Não era viver com procurar... pressa. Eu, quis uma coisa... Quando canta a Fúria de Viver, por exemplo. Fúria de viver, pecados meus, dá mais um dia com gosto de nada. Não, Mais um dia com gosto de nada, nesta ansiedade de refazer. Eu quis viver. E de vencer as ilusões. Eu quis muito ser feliz. Eu quis muito abarcar a vida. Eu quis muito ter filhos. Eu quis muita coisa. E muita coisa não foi assim. E muita coisa não aconteceu. E muita coisa se perdeu. E muita coisa foi pelo mar fora. Mas houve muita coisa que ficou cá e que as marés me trouxeram. Em pedras muito bonitas e em conchas muito bonitas. Eu gosto de viver, eu ainda hoje gosto de viver, eu gosto de conduzir, eu gosto... Ontem estava uma lua cheia linda. Caramba, olhar para a lua, percebe o que é? Possivelmente isto é um disparate, é um sonho, mas eu sou mesmo assim, quer dizer. Mas depois, se tiver crise de choro, também choro como desunho, mas sozinha. A mesma mulher que cantou este Fúria de Viver canta neste último álbum O Meu Pecado é Viver. Tocam uma na outra, porque no fundo elas tocam uma na outra. Se pegarmos na letra de uma e de outra, a vida é risco e ousadia, ai de quem nunca quiser fugir do rumo traçado, ando ao compasso encantado do coração a bater. Do coração a bater, sim. Andei muito ao compasso do coração a bater. Desde quando é que o seu coração andou descompassado? Quando é que sentiu que o seu coração era assim descompassado? Eu tinha pai 22 ou 23 anos. Me deu-se uma paixão daquelas terríveis e maravilhosas. Mas é engraçado, isso aconteceu. Havia um colega meu que estava a apresentar o espetáculo e eu de repente comecei a chorar, Fernando Ruas. Penso que já não está connosco. E veio-me e disse: "O que é que tu tens?" E eu sabia perfeitamente o que é que tinha, mas só não sabia explicar era o quê. Eu tinha-me apaixonado. Eu sabia o que é que, mas não... Dizia assim, eu pensei: mas estou a chorar porquê? Aquelas coisas que não há explicação. Também se não gosto, não gosto. E se não gosto, não gosto. E não sou muito de dizer que gosto quando não gosto. Não, isso não. Mas sou muito mais uma pessoa de paixões, hoje evidentemente esbatidas pela idade e pelo caminho todo percorrido, mas ainda hoje, quando gosto, gosto. Gosto de uma música, gosto de um espetáculo, gosto de ver uma grande interpretação. Fico muito atrapalhada quando digo assim: "Ai meu Deus, estás a representar tão mal." E digo para mim, não posso dizer algo que parece mal. Dizia: "Valha-me Deus, minha Senhora." Fez uma espécie de parênteses e disse: agora, com a idade, acha que aos 76 anos não é possível reapaixonar-se? Claro que era. Você já lhe passou pela cabeça o que aconteceria neste santo país de brandos costumes? Nunca foi preocupação sua. Pensar no que é que este país de brandos costumes diria de qualquer coisa que a Simone pensava fazer. Não era só o país, são 4 netos de homens, 1, 2, 3, 4. Digo assim, a minha avó não está boa da cabeça. A minha avó, o que é que passou na cabeça da minha avó? Isso tem força. Isso tem força. Os netos são agora uma espécie de filtro. Um bocadinho. Embora eles tenham as suas vidas, e sejam 2, já são 3, são adultos, têm 25, 24, e pronto. Não, mas acho-me, no fundo, que eles foram ver cantar e não tinha acontecido estarem os 4. E de repente eu percebi que tinha ali uma barreira que não podia... Eu não posso tirar as flores daquele jardim, percebe o que é? Eu não posso pôr naquelas mãos cardos. Não devo. Era uma coisa que eu não faria. Eu não quero nada que me recordem... Porque a imagem que tem da avó é outra? É uma coisa... Meu Deus, é um encantamento. É um encantamento, percebe o que é? Um dos meus netos que manda para casa assim: a avó vai para casa, não vai para a night, depois não. O que eu acho graça. Ele também faz isto por graça. Portanto, isso aí é que me...
Não quer dizer que eu não fosse capaz de me apaixonar, não estou nessa. Sim. Estou mais mesmo propriamente de beber uma caipirinha, porque gosto muito. Porque é uma forma também, eu gosto. Já fui um grande garfo. Hoje sou, mas um bocadinho de cada vez, tentando que tudo me saiba bem. Enquanto eu for assim, é porque eu estou cá, é porque eu estou viva. No dia em que eu não for assim, que eu sinta de mim para mim, eu sou capaz de tranquilamente ficar só a fazer as minhas rendas e a ler os meus livros. Não tenho problema nenhum de afrontar um destino que eu não sei. E que eu espero que seja muito longo, porque eu adoro viver. É uma coisa horrível. É horrível. Eu adoro viver. É a mesma coisa mesmo que eu gosto mais de fazer, é viver. Já pensou o que é que teria sido a sua vida se não se tivesse cruzado com José Carlos Velho dos Santos? Meu querido, não faço a menor ideia. É perfeitamente imprevisível. Não sei o que teria sido a minha vida se não me tivesse cruzado com o meu pai e com a minha mãe, quer dizer, se tivesse outros pais. Não sei o que é que teria sido a minha vida se não me tivesse cruzado com o Sr. Varela, como me cruzei com o Sr. Henrique Mendes, porque eu tive uma grande paixão, toda a gente sabe, não é novidade nenhuma. Eu falo de Ari, precisamente pela importância O Ari artística. aparece-me, Pela cai-me importância no prato da artística, claro, sopa, evidente. porque eu fui a quarta escolha para o festival, eu não tinha sido escolhida, andaram... Fui de Viela em Viela, de repente dei com ela. Foi assim que aconteceu a desfolhada, de repente eram comigo. Ela é uma mulher muito grande, muito grande. A desfolhada vem parar às mãos por obrigaça do destino. Do destino, perfeitamente do destino. E é até hoje a canção que é e que existe e que toda a gente sabe, desde os que têm 10 anos aos que têm 80, e ainda bem, não há espetáculo que eu possa deixar de cantar a desfolhada, não é? Pronto, eu mesmo, às vezes, eu não ponho essa desfolhada. Não, agora não. Acha que quando vê aquela imagem de 21 de março de 1969, a chegada a Santa Apolónia, vi a chegada inteira há pouco 20 tempo. mil pessoas à Vi sua há pouco espera. tempo, vi há 2 ou 3 anos, pela primeira vez em casa. Fizeram o favor de me deixar ver, pronto, esses minutos todos, há bocadinhos e tal. É uma coisa que me espanta porque era perfeitamente imprevisível. Aquilo não é uma espécie de antecâmara do 25 de Abril? Não pode ser olhado 5 anos antes, 20 mil pessoas a cantar Quem Faz um Filho Fala por Gosto? Foi um bocadinho uma canção de terra. Pá, Eu lembro. quase a perceber. Não, eu não fui uma grande observadora política, tenho que dizer. Não fui. Não fui. Não há um professor Marcelo em si. Como? Não há um professor Marcelo em si. Não há um professor Marcelo. Não. Embora lhe acho muita graça, isso era um ator extraordinário. Professor, sei que o senhor me trata muito bem, eu também, mas dava um ator espantoso, Marcelo Rebelo de Sousa. Nossa Senhora, com um charme. Não aproveitaram para o teatro, porque ele seguiu outros caminhos e ainda bem que os seguiu. Mas não era previsível de todo, mas não era imaginável. Não... Pronto, o que é que a RTP pensou? Pronto, estão 200 pessoas. São 500 pessoas. Pronto, 1000 pessoas já era... Agora 20 mil, com o trânsito todo parado, com o guarda republicano a cavalo, com o comboio que levou 10 horas para chegar da fronteira aqui. Para fazer... Nós somos assim, um campinho de futebol. Foi na fronteira que percebeu a real dimensão da. Eu na fronteira deu-me muita vontade de rir e percebi mal, porque o senhor que mandava no comboio, vem-me perguntar, vocês ainda dão licença que ponha o comboio a andar? E eu ainda comecei-me a rir muito. Porque me deram honras de Presidente da República. Eu, quer dizer, faz favor de pôr o comboio a andar à vontade, não. Mas foi exatamente isso. E tirou o boné e depois começou a chorar, e o que fizeram à canção, e o que fizeram. E eu só dizia ao senhor, não, mas isto é... Olha, juro por mim, não é para jurar, mas é verdade. E foi realmente, até Lisboa, o comboio parava porque as pessoas estavam na linha, aos magotes, com as espigas. Eu deitei espigas fora porque era lá, andei com espigas lá em casa durante anos. Em Santarém o comboio teve que parar porque havia cheias, continua a haver cheias, já passaram em Santarém, mas continua a haver cheias nos mesmos sítios. Os cantos continuam a não estar nos mesmos sítios. E há um homem que me tira do comboio, pela cintura, e diz, mulher, o que é que fizeram à nossa terra? Aquilo foi um chamamento ao país, à terra. A minha pátria, não sei, a minha longura. Não foi... É engraçado, o povo entendeu a canção de uma maneira absoluta, coisa que os senhores da censura não chegaram lá, porque senão tinham-na cortado.
o lápis azul naquilo deles, estavam tão distraídos, devem ter ficado a pensar, será que eu sou capaz de fazer um filho por gosto? E não funcionou o lápis. A Desfolhada é a sua canção mais icónica, Sim, aquela que ficou para sempre. Já lhe disse, aliás, antes de começarmos esta gravação, que para mim, as suas duas músicas que para mim mais me tocam, o Eduardo dos Santos, também Apenas o Meu Povo. Quem disse que morreu a madrugada? Quem disse que esta noite foi perdida? Quem me pôs na minha alma magoada as palavras mais tristes que há na vida? Gosto muito dessa música e outra do José Luís Tinoco. No teu poema. Existe um verso em branco e sem medida. Eu gosto muito de cantar. Cantar para mim é também desabafar. Cantar para mim é também encontrar-me com os meus pecadilhos, com os meus poetas, com os músicos e com toda a gente que tem vivido à minha roda, porque embora o cantor seja uma profissão mais solitária, eu fiz muito teatro de revista. Fiz anos de teatro de revista. E aprendi muito com muita gente. Com o Ivone, com o Salvador, com o Paulo Renato. Ainda trabalhei com a Hortense Luz na televisão. Com a Anabela, que era uma atriz espantosa. Nós chamávamos costureirinhas e hoje são, pronto, ajudantes de camarim. Mas as costureirinhas naquela altura eram pessoas que ganhavam 5 escudos por semana. E, portanto, nós, ao fim de cada semana, cada um de nós dava aquilo que podia dar. Mas eram figuras amorosas, que nós amávamos, que nós respeitávamos e elas respeitavam-nos muito. O facto de se dizer costureirinha não é com nenhum tipo não, não é. Não é. Hoje, ainda bem. Eu lembro perfeitamente, eram 5 escudos por semana e pronto, e nós uns davam mais 5 escudos, outros ganhavam um bocadinho mais, davam 10 escudos, mas 10 escudos já era muito dinheiro naquela Simone, altura. isto não é uma frase feita, eu ficava aqui a conversar Eu sei, consigo mas durante 4 ou 5 horas, seguramente. Se a RTP me concedesse esse privilégio, prolongávamos este Ainda Bem que Vieste durante 4 ou 5 muito horas. Obrigada. Como é que uma mulher que gosta tanto de cantar Sim, e continua... como é que foi viver aqueles tempos tenebrosos em que não pôde cantar, em que ficou sem voz? Foi levada a breca, foi uma das fases duras da minha vida. Fiz muita coisa, virei os pés para a cabeça. Fui locutora de continuidade em casinos, fiz rádio, foi aí que eu comecei a fazer rádio como locutora, mas estive quase sem voz mesmo para falar durante muitos meses. Portanto, e a grande frase do meu pai é: de saudade também se vive. Porque se tiravam os discos lá de casa e a rádio tocava e toda a gente fechava, pronto. E o meu pai tem uma grande frase, fecha-me no escritório, põe os discos de trás para a frente, e diz assim: é assim, saudade também se vive. Está vacinada contra a dor? Ninguém está vacinado contra a dor. Uma mulher que já perdeu a mãe e o pai, em circunstâncias sobre da mãe, surpreendentes. Foi trabalhar nessa mesma tarde. No dia que morreu o meu pai também. Perdeu Varela. Ninguém está a dois cancros. 2 cancros, sim, senhora. Ninguém está preparado para a dor. Essa ideia de que ela é muito forte, ela é muito forte, ela é muito forte. A Márcia definiu muito bem: do que eu gosto em ti são as tuas fragilidades. As pessoas veem sempre em mim uma muralha de força. Sou uma mulher com alguma força, mas naturalmente às vezes faço uma força muito grande para ter força. Isso cansa? Muito. Muito. Às vezes chega a casa e quando tira essa máscara, a máscara, não falo da máscara, essa máscara que há bocadinho falava, não é? Eu tenho medo de fotografias em casa, não tenho fotografias minhas profissionais. Não. Tenho fotografias dos meus. Em excesso. Eu reconheço que a minha casa é um bocadinho excessiva. Até em coisinhas. Mas não estão lá porque é moda. Estão lá porque fazem parte da minha vida. Eu preciso de entrar em casa e olhar para aquelas pequenas coisas. Porque sei quem me deu, porque é que estão ali. Não é porque seja moda, ou porque é bonito, ou porque é de marca, ou porque é assinado por não sei quem. Não. Fazem parte da minha alma, fazem parte dos momentos. Eu tenho uma coisinha deste tamanho, um biscuit deste tamanho, que me deram as minhas 2 costureirinhas, quando eu estava a fazer a tragédia da Rua das Flores, no Maria Matos, assim deste tamanho, no dia em que eu fiz 43 anos. Elas não tinham mais dinheiro nenhum, e as 2 deram-me aquilo, está lá. É uma coisinha assim deste tamanho.
Quando eu desaparecer, deitem fora, se quiserem. Agora, está lá porque eu me lembro. Lembro-me delas, lembro do camarim, estou a ver o camarim. São coisinhas. Outra porque me deu não sei o quê, outro porque o palhaço, que era um palhaço que o Varela gostava muito, já está um bocadinho partido, já não sei o que é que lhe deu aquele palhaço. Um palhacinho assim de louça. E tenho as fotografias dos meus. E tem todas essas memórias de vida vivida e bem vivida. Tenho. Simone, não vou perder a oportunidade e por isso trouxe este meu LP, porque vou querer que Sim, senhora. No pouco branco que existe, muito pouco branco, me possa autografar. Tá bem. Quanto a nós, ficamos por aqui. Agradeço-lhe muito esta sua presença aqui na RTP Informação, neste Ainda Bem que Vieste. Simone de Oliveira, ainda bem que veio nesta edição do Ainda Bem que Vieste. Muito obrigada a todos. 30 minutos que passaram a voar e que, quando assim é sempre um bom sinal. Quanto a nós, já sabe, todas as semanas, a esta mesma hora, é assim na RTP Informação. Conversa interessante, descontraída, com gente que faz a diferença e com histórias para contar. Espero por si para a semana.